paz, nós vamos aqui com mais uma parábola nessa série, as parábolas de Jesus. Eu queria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Vou falar sobre a parábola do tesouro escondido, certo? Abra aí sua Bíblia, nós vamos ler. Só esse versículo mesmo, curtinho. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você, não sei se você está familiarizado, pelo menos quem é da igreja já ouviu muito, mas não sei se ainda não está na igreja, não costuma ler a Bíblia. Tem um porquê Jesus contar essa e muitas outras parábolas, porque ele sempre falava do reino dos céus, ou reino de Deus. O povo de Israel esperava a manifestação de Deus através de um reino terreno. Vocês devem conhecer a história de que Jesus foi chamado filho de Davi, porque Davi era o rei de Israel, um rei que foi escolhido por Deus para governar a nação, e Deus fez uma promessa a Davi que na descendência dele, Deus haveria de levantar um rei que governaria com justiça. Esse rei, vou dar spoiler, esse rei é Jesus. Então, Jesus ele traz essas parábolas falando sobre o reino dos céus. Por que Jesus fala do reino dos céus ou reino de Deus? Justamente para tentar trazer à mente dos judeus que havia um reino muito superior ao reino terreno. Eles esperavam que o rei prometido nas profecias bíblicas, desde Moisés até os últimos livros da Bíblia, como foi, por exemplo, Malaquias, da Bíblia eu quero dizer do Antigo Testamento, certo? Então, eles esperavam que se manifestasse um rei que trouxesse de volta a glória de Israel nos tempos de Davi. Nos tempos que Davi conquistou várias nações, se estabeleceu e houve paz em Israel. Eles queriam isso, que de volta, né, o Israel tivesse aquela glória que eles tinham, aquela riqueza que eles tinham, o poder militar que eles tinham de conquistar, e a ação de Deus muitas vezes, né, de maneira soberana e miraculosa, dando livramento. Eles queriam algo assim. Só que Jesus vem e desperta eles para uma outra realidade, a realidade do reino que já estava entre eles. Lá em Lucas ele diz: o reino de Deus está entre vós. E aqui em Mateus Jesus fala do reino dos céus e Jesus compara com a parábola como um homem que ele achou um tesouro escondido no campo. O que é que Jesus quis trazer com isso, queridos? Jesus fala de uma experiência maravilhosa, sabe? De alguém que encontrou o reino de Deus. Mas não um reino que seria conquistado por armas, por cavaleiros, por armas. Não. Era um reino que transformava mentes e corações. Um reino que era capaz de mudar a mentalidade e abrir os olhos para enxergar as coisas do céu. Então essa experiência, Jesus compara a esse homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Quando ele encontrou, ele saiu, sabe, cheio de alegria. Ele diz assim, pelo gozo dele, pela alegria que ele sentiu, ele vendeu tudo quanto tinha para comprar o campo onde estava o tesouro. O que é que a gente pode aprender com isso? Eu já falei aqui, já adiantei bastante para você. A experiência de conhecer a Cristo, de ter os olhos abertos para a revelação do mistério de Deus, para entender, olha, é mais do que uma espécie, é mais não, nem se compara, quero corrigir, nem se compara a uma mera experiência religiosa. Algumas pessoas dizem assim, fulano virou crente, fulana virou crente. É muito acima do que virar crente, não é? Mudou de religião, não. É uma realidade espiritual que somente o Espírito Santo é capaz de promover. E quando ele abre os olhos do entendimento, a gente entende o que é. E qual é o resultado, qual é a consequência disso? O homem da parábola foi e vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele campo. Da mesma maneira, quando você conseguir ter os seus olhos espirituais abertos,
para entender, para receber essa revelação desse mistério de Deus, você vai ver que tudo mais não tem valor. Não tem valor comparado. Paulo, vou dizer aqui, umas palavras que Paulo diz. Deixa eu ver se é nesse texto. Eu vou ler o texto todo, porque eu acho muito importante. Ele esclarece muito isso. Está na primeira carta de Paulo a Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do 6 ao 12. É um texto que para mim é muito bom mesmo. Só para contextualizar esse texto de Paulo, Paulo escreveu aos Coríntios que acreditavam que a sabedoria dos gregos, a filosofia dos gregos era muito uma coisa assim superior, sabe? Algo que engrandecia o espírito. E aí Paulo vem mostrando que a verdadeira sabedoria é aquela revelada pelo Espírito Santo. E ele diz o seguinte, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, no caso entre os maduros, não perfeito de pessoa que não erra, mas maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória, que é Cristo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então olha que maravilha, que revelação que Deus faz. Embora o homem da parábola, ele vendeu tudo que tinha para comprar o campo, a gente entende que a salvação é graça de Deus, não é mérito. Você não compra nada, você não consegue comprar, você não tem nada que você possa pagar. Mas é uma representação na parábola de que você tem que se desfazer de tudo que você pensa ser precioso para adquirir o que está acima, muito acima de tudo isso. E como eu disse, é revelado pelo Espírito Santo. Se você abrir seus olhos, seu entendimento, abrir seu coração e tiver assim o desejo, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, tenha certeza, Deus vai revelar para você. Se você ainda não tomou essa decisão, pense nessa possibilidade e deixe a palavra de Deus entrar na sua mente, em seu coração, e o Espírito Santo revelar esse mistério. Você vai encontrar esse tesouro escondido, e você também vai vender tudo que você tem para adquirir esse campo onde está esse grande tesouro, no qual a nossa maior riqueza é Cristo, o Filho de Deus. Fique com essa palavra, com essa reflexão. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.